No dia do noivado do ex-marido, ela surge deslumbrante com um menino idêntico a ele, e todos ficam em choque. O salão reluzia sob a luz suave dos candelabros de cristal, como se o próprio ar estivesse polido para refletir a opulência da festa. O aroma de jasmins frescos misturava-se ao toque adocicado do champanhe, enquanto risadas tilintavam como notas de uma melodia cuidadosamente ensaiada. Era a noite de noivado de Guilherme Ferraz, o chefe cuja ascensão meteórica transformou seu restaurante, o Aurora, em um templo gastronômico. Aos 35 anos, ele era a personificação do sucesso. Alto, com olhos castanhos que pareciam sempre guardar um segredo, e um sorriso que desarma qualquer desconfiança. Ao seu lado, a noiva, Clara, flutuava em um vestido de seda perolada, seus cabelos loiros caindo em ondas perfeitas. O casal era o centro de um universo de elogios, brindes e promessas de um futuro dourado. Os convidados, uma constelação de empresários, artistas e jornalistas, moviam-se pelo salão com a graça de quem sabia que estar ali era um privilégio. O som de talheres contra pratos de porcelana misturava-se às conversas de negócios e fofocas sussurradas. Tudo era harmonia, tudo era encanto. Até que a porta principal, entalhada em mogno, abriu-se com um rangido quase teatral, e o tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo. Ela entrou. Antes de continuar, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal? Obrigado e vamos continuar. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Todos os olhos se voltaram para a entrada, onde uma mulher avançava com a firmeza de quem carrega uma verdade inegociável. Seu vestido azul safira abraçava suas curvas com uma elegância que não pedia permissão, e os sapatos de salto, com detalhes que pareciam estrelas capturadas em couro, ecoavam contra o piso de mármore. Mas não era apenas sua aparência que prendia a atenção. Era a maneira como ela se movia, com a coluna ereta, o queixo erguido, como se o salão inteiro fosse um palco montado para ela. Ao seu lado, de mãos dadas, caminhava um menino de 7 anos, com olhos grandes e curiosos, vestindo uma camisa impecavelmente passada e um par de sapatilhas azuladas que combinavam com o vestido dela. O contraste entre a imponência dela e a fragilidade do menino era quase hipnótico. Os murmúrios começaram, primeiro como um zumbido, depois como uma onda. Quem era ela? De onde viera? Por que ninguém a conhecia? Guilherme, que segurava uma taça de champanhe, ficou paralisado, o líquido dourado tremendo em sua mão. Clara, a poucos passos dele, franziu o senho, seus dedos apertando instintivamente o braço do noivo. Algo estava errado, algo profundamente errado. A mulher parou no centro do salão, onde a luz dos candelabros a envolveu como um holofote natural. Seu olhar cruzou o espaço e fixou-se em Guilherme. Não havia hesitação em seus olhos verdes, apenas uma determinação que parecia capaz de dobrar o destino. Quando soltou, sua voz era clara, firme, como o som de um martelo que não admite erro. Esse é o filho que você rejeitou antes mesmo de nascer dele, Guilherme. A taça escapou da mão de Guilherme, estilhaçando-se no chão com um som que ecoou como um grito abafado. O líquido espalhou-se pelo mármore, refletindo fragmentos de luz, como se o próprio salão chorasse. Clara levou a mão à boca, seus olhos arregalados movendo-se entre a mulher, o menino e o noivo. Os convidados ficaram petrificados, alguns com taças a meio caminho dos lábios, outros com os celulares já discretamente apontados, prontos para capturar o momento em que a perfeição se desfazia. O menino, alheio à tensão, apertou a mão da mãe e olhou para Guilherme com uma curiosidade inocente. Seus olhos, castanhos como os do chefe, eram um espelho vivo do homem que agora parecia incapaz de se mover. A mulher, que todos agora sabiam se chamar Estela, não desviou o olhar de Guilherme.
Sua expressão não era de raiva, mas de algo mais profundo, algo que misturava dor, força e uma promessa silenciosa de que aquela noite mudaria tudo. Você me deve respostas, Guilherme, disse ela, a voz ainda firme, mas com um leve tremor que traía a emoção contida. E ele, apontou para o menino, merece mais do que o seu silêncio. O salão permaneceu suspenso, como se o próprio ar aguardasse o próximo movimento. Guilherme abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos, antes tão confiantes, agora pareciam perdidos, buscando algo que ele mesmo não sabia o que era. Clara, recuperando-se do choque inicial, deu um passo à frente, sua voz cortante como uma lâmina. Quem é você? Como ousa aparecer aqui e fazer essas acusações? Seus olhos faiscavam, mas havia um tremor em suas mãos que denunciava o medo de uma verdade que ela não queria enfrentar. Estela virou-se lentamente para Clara, seu olhar suavizando por um instante, como se reconhecesse a dor de outra mulher. Mas sua resposta foi direta, sem rodeios. Eu sou Estela. E não vim aqui para acusar. Vim para mostrar a verdade. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. A verdade que Guilherme escolheu ignorar. O menino, que até então permanecera em silêncio, puxou a mão da mãe e perguntou, com a voz clara de uma criança que não entende o peso do momento, «Mamãe, ele é mesmo meu papai?» A pergunta foi um golpe. Guilherme cambaleou, como se as palavras do menino tivessem arrancado o ar de seus pulmões. Estela abaixou-se ao lado do filho, acariciando seus cabelos com uma ternura que contrastava com a força de sua entrada. Ela sorriu, mas seus olhos brilhavam com lágrimas que não caíam. Sim, Theo, ele é o seu papai. Ela olhou para Guilherme, e sua voz ganhou um tom de desafio. Mas agora ele precisa decidir se quer ser um pai de verdade. O murmúrio dos convidados cresceu. Um coro de vozes que misturava espanto, curiosidade e julgamento. Alguns cochichavam sobre a audácia de Estela, outros sobre a culpa evidente no rosto de Guilherme. Clara, agora visivelmente abalada, agarrou o braço do noivo com força, como se tentasse ancorá-lo a ela. Mas Guilherme não olhava para Clara. Seus olhos estavam fixos em Theo, o menino que ele nunca conhecera, mas cuja semelhança com ele era inegável. O maître do Aurora, um homem discreto chamado Eduardo, aproximou-se de Estela, tentando manter a compostura em meio ao caos. Senhora, talvez seja melhor conversarmos em particular, sugeriu ele, a voz baixa, mas firme. Estela ergueu uma sobrancelha, mas seu tom permaneceu calmo. Particular? Ela olhou ao redor, para os rostos curiosos que a encaravam. Não há nada de particular na verdade, Eduardo. Ela não se esconde em salas fechadas. Eduardo hesitou, claramente sem saber como lidar com a situação. Foi então que Paula, a gerente do Aurora e braço direito de Guilherme, surgiu do fundo do salão. Alta, com cabelos negros impecavelmente presos e um vestido vermelho que parecia gritar por atenção, ela caminhava com a autoridade de quem estava acostumada a controlar tudo ao seu redor. Seus olhos, porém, traíam um lampejo de pânico ao fixarem-se em Estela. «Estela?» disse Paula, a voz carregada de uma surpresa que parecia ensaiada. «O que você está fazendo aqui, depois de tudo o que aconteceu?» A pergunta pairou no ar, e os convidados inclinaram-se ligeiramente, como se tentassem captar cada palavra. Estela virou-se para Paula, e pela primeira vez naquela noite, seu rosto endureceu. Havia algo entre elas, uma história não contada, uma ferida que ainda sangrava. «Tudo o que aconteceu, Paula», repetiu Estela, a voz agora afiada como uma faca. «Talvez seja hora de contarmos a verdadeira história. Não a versão que você criou. O salão ficou em silêncio absoluto. Até mesmo o som da música que tocava ao fundo parecia ter desaparecido. Paula abriu a boca para responder, mas algo em seu rosto mudou.
Ela olhou para Guilherme, depois para Clara e finalmente para Estela, como se tentasse calcular o próximo movimento em um jogo perigoso. Guilherme, finalmente recuperando a voz, deu um passo à frente, as mãos erguidas como se tentasse apaziguar uma tempestade. Estela, por favor, não aqui. Não agora. Sua voz era um misto de súplica e desespero. Vamos conversar. Eu não sabia. Não sabia? Estela riu, um som amargo que ecoou pelo salão. Você não quis saber, Guilherme. Há 7 anos você me expulsou sem nem ao menos me ouvir. E agora? Ela apontou para Theo, que observava a cena com os olhos arregalados. Ele é a prova de que você não pode fugir do passado. Clara, agora tremendo, visivelmente, soltou o braço de Guilherme e deu um passo atrás, como se quisesse se distanciar do homem que, minutos antes, era o centro de seu mundo. Seus olhos moviam-se entre Guilherme e Theo, e a dúvida começava a corroer sua compostura. Guilherme, é verdade? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Você tem um filho? Antes que Guilherme pudesse responder, um flash disparou. Um dos convidados, incapaz de resistir ao drama, tirara uma foto. Em segundos, outros seguiram, e o salão foi tomado por uma cacofonia de cliques e sussurros. Estela, percebendo o circo que se formava, segurou a mão de Theo com mais força e endireitou a postura. Eu não vim aqui para destruir sua vida, Guilherme, disse ela, a voz agora mais baixa, mas ainda carregada de emoção. Vim porque Theo merece saber quem é o pai dele. E você merece olhar nos olhos dele e decidir o que fazer com isso. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem como uma sentença. Então, com a mesma graça com que entrara, virou-se para sair, puxando Theo suavemente. Mas antes de alcançar a porta, parou e olhou para Paula, que permanecia imóvel, como uma estátua de cera. E você, Paula? Disse Estela, a voz fria como o mármore sob seus pés. Não pense que esqueci o que você fez. Ainda temos contas a acertar. Com isso, ela saiu, o som de seus saltos ecoando como um tambor de guerra. Theo, olhando para trás, acenou timidamente para Guilherme, um gesto que partiu o coração de todos que o viram. A porta fechou-se atrás deles e o salão explodiu em murmúrios, perguntas e especulações. Guilherme permaneceu parado, os olhos fixos na porta, como se esperasse que Estela voltasse e dissesse que tudo fora um engano. Clara, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, virou-se para ele, a voz quebrada. Quem era ela, Guilherme? E por que você nunca me contou? Antes que ele pudesse responder, Paula aproximou-se, sua expressão cuidadosamente neutra. Guilherme, precisamos controlar isso antes que saia nas redes, disse ela, a voz baixa, mas autoritária. Você sabe o que está em jogo. Mas Guilherme não a ouviu. Seus olhos ainda estavam na porta, onde a imagem de Theo acenando queimava em sua mente. E em algum lugar dentro dele, uma verdade começava a emergir. A vida que ele construíra, tão perfeita, tão polida, estava prestes a desmoronar. O crepúsculo tingia o céu de um roxo melancólico, como se a cidade, 7 anos antes, soubesse que algo estava prestes a se partir. O restaurante Aurora ainda não era o ícone que se tornaria, mas já pulsava com vida, um mosaico de aromas que dançavam entre o manjericão fresco, o azeite quente e o leve toque de canela que escapava das sobremesas. As mesas, cobertas por toalhas de linho impecáveis, refletiam o brilho tímido das velas, e os clientes, ainda poucos mas fiéis, enchiam o ar com risos e tilintar de taças. Era ali, naquele canto de promessas, que Estela costurava sonhos com linhas tão delicadas quanto sua esperança. Estela, aos 25 anos, era um sopro de criatividade em um mundo que raramente a notava. Seus cabelos cacheados, presos em um coque alto, balançavam enquanto ela se movia entre as cortinas do pequeno escritório nos fundos do restaurante.
Como costureira, atendia aos pedidos especiais de Guilherme. Toalhas bordadas com detalhes que pareciam contar histórias, guardanapos com monogramas que davam um toque de exclusividade, até mesmo aventais personalizados que faziam os cozinheiros se sentirem artistas. Mas o que a movia não era apenas o trabalho. Era o sonho de criar algo seu, uma marca que levasse seu nome e sua alma. À noite, em seu apartamento minúsculo, ela desenhava esboços de sapatos, vestidos, bolsas, cada traço carregado de uma ambição que parecia grande demais para caber em suas mãos. Guilherme, então um jovem chefe de 30 anos, era o sol daquele universo. Seu talento na cozinha era inegável, mas era sua paixão que incendiava tudo ao redor. Ele falava com os fornecedores como se fossem amigos de infância, ria com os clientes como se cada prato fosse uma confidência, e quando olhava para Stella, seus olhos castanhos brilhavam com algo que ela não ousava nomear. Eles se encontravam nos intervalos entre o caos da cozinha e a calma do escritório, trocando ideias que pareciam capazes de mudar o mundo. Foi numa dessas noites, sob a luz amarelada de uma lâmpada cansada, que ele segurou a mão dela pela primeira vez, os dedos quentes contra os dela, cheios de calos de tanto costurar. "Você já pensou em ter sua própria loja, Stella?" perguntou ele, a voz baixa, como se o sonho dela fosse um segredo que só eles compartilhavam. "Seus desenhos, eles são únicos, como você." Ela riu, um som leve que escondia a insegurança. "Uma loja? Guilherme, eu mal consigo pagar o aluguel, mas quem sabe? Um dia talvez." "Não talvez, um dia com certeza." Ele apertou a mão dela, e naquele momento o futuro parecia possível. O amor cresceu como uma planta teimosa, enraizando-se nos silêncios, nos olhares roubados, nas conversas que duravam até o amanhecer. Stella sentia o coração acelerar toda vez que ele entrava no escritório com um prato novo para ela provar, o aroma de ervas frescas misturando-se ao calor de sua presença. Guilherme, por sua vez, encontrava nela uma calma que não existia em nenhum outro lugar. Eles eram jovens, apaixonados, e o mundo parecia disposto a esperar por eles. Mas o mundo, como sempre, tinha outros planos. Stella descobriu a gravidez numa manhã de chuva, quando o teste, comprado às pressas na farmácia da esquina, mostrou 2 linhas tão claras quanto o susto em seus olhos. Ela ficou sentada na beira da cama, o som da água batendo na janela como um tambor em seu peito. Medo e alegria dançavam dentro dela, uma mistura agridoce que a fazia rir e chorar ao mesmo tempo. Ela queria contar a Guilherme. Imaginava o sorriso dele, talvez um abraço que a fizesse esquecer o medo. Mas antes que pudesse, a vida a levou por outro caminho. Paula, a gerente do Aurora, era uma presença constante, como uma sombra que nunca se afastava do sol. Alta, com olhos que pareciam sempre calcular o próximo movimento, ela gerenciava o restaurante com uma eficiência que beirava o obsessivo. Para Guilherme, Paula era indispensável, a pessoa que mantinha as contas em ordem, os fornecedores alinhados e os problemas longe de sua mesa. Mas para Stella, Paula era um enigma. Seus sorrisos nunca alcançavam os olhos e suas palavras, sempre educadas, carregavam um peso que Stella não conseguia ignorar. Recentemente, Stella começou a notar coisas estranhas. Notas fiscais que não batiam com os pedidos, pagamentos a fornecedores que nunca apareciam no restaurante, conversas sussurradas entre Paula e um homem que ela nunca via claramente, sempre escondido nos cantos do Aurora. Certa noite, enquanto organizava o escritório, Stella encontrou uma planilha esquecida na impressora. Os números não faziam sentido. Valores altos transferidos para uma conta que ela nunca ouvira falar. Assinaturas que não eram de Guilherme. Ela guardou a planilha, prometendo a si mesma que perguntaria a Guilherme quando o momento fosse certo.
Mas o momento nunca chegou. Naquela mesma semana, Paula começou a observar Estela com mais atenção. Notava como ela falava com Guilherme, como seus olhos se encontravam, como o restaurante parecia mais leve quando ela estava por perto. Mas o que realmente incomodava Paula não era o romance, era a inteligência de Estela. Ela fazia perguntas demais, notava detalhes que deveriam passar despercebidos. E, acima de tudo, ela era uma ameaça ao equilíbrio que Paula construiu com tanto cuidado. Paula sabia que precisava agir, e agiu. Numa tarde abafada, enquanto Guilherme estava na cozinha testando uma nova receita, Paula entrou no escritório com um celular na mão. Seu rosto era uma máscara de preocupação, mas seus olhos brilhavam com algo que Estela não reconheceu na hora. "Estela, precisamos conversar", disse Paula, fechando a porta atrás de si. "É sobre o Guilherme." Estela franziu o senho, o coração apertando. "O que houve? Ele está bem?" "Ele está bem, mas..." Paula hesitou, como se as palavras doessem. "Olha, eu não queria te mostrar isso, mas acho que você merece saber." Ela entregou o celular a Estela, a tela já aberta em uma conversa de mensagens. O nome no topo era Rodrigo. As mensagens, supostamente trocadas entre Estela e esse homem, eram devastadoras. Palavras de carinho, promessas de encontros, até mesmo uma menção à gravidez, como se Estela estivesse planejando contar a outra pessoa antes de Guilherme. Estela leu, o sangue gelando nas veias, o ar ficando pesado como chumbo. Isso não é verdade", gaguejou ela, os olhos arregalados. "Eu nunca mandei essas mensagens. Quem é esse Rodrigo?" Paula suspirou, um som ensaiado que parecia genuíno. "Estela, eu também não queria acreditar, mas encontrei isso no sistema do restaurante. Alguém deixou o celular conectado ao nosso servidor. Eu só achei que Guilherme deveria saber antes que as coisas piorassem." Estela balançou a cabeça, as lágrimas queimando nos olhos. "Não, Paula, isso é um erro. Eu juro. Alguém falsificou essas mensagens." Eu quero acreditar", disse Paula, a voz suave como veneno. "Mas as provas estão aí. E, Estela, você sabe como o Guilherme é. Ele não vai querer ouvir explicações, não com algo assim." Estela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela tentou falar, mas as palavras se dissolviam em sua garganta. Paula, aproveitando o silêncio, colocou a mão em seu ombro, um gesto que parecia consolo, mas era controle. "Talvez seja melhor você se afastar por um tempo", sugeriu ela. "Deixe as coisas se acalmarem, é melhor para todos." Naquela noite, Paula entregou o celular a Guilherme. Ele leu as mensagens em silêncio, o rosto endurecendo a cada linha. Quando terminou, seus olhos, antes tão cheios de calor, estavam frios como pedra. Ele não perguntou nada a Estela, não deu a ela a chance de se explicar. Apenas chamou-a ao escritório, a voz tão cortante que ela mal reconheceu o homem que amava. "Como você pôde?", disse ele, jogando o celular na mesa. "Eu confiava em você, Estela, e você me traiu. E com ele, um filho que nem sei se é meu." Estela tentou falar, as palavras tropeçando em sua dor. "Guilherme, isso não é verdade. Eu juro. Alguém falsificou essas mensagens. Eu nunca..." "Chega!" Ele bateu a mão na mesa, o som ecoando como um trovão. "Eu não quero ouvir mais nada. Saia daqui. Agora." Estela ficou ali por alguns segundos, paralisada, o coração implorando por uma chance de ser ouvida. Mas nos olhos de Guilherme, ela não viu dúvida, só repulsa. "Por favor, Guilherme, saia." A voz dele agora era quase um sussurro, mas doía mais do que um grito. Ela saiu em choque, como quem é expulsa da própria história. Naquela noite, tentou ligar. Mandou mensagens. Foi até o restaurante, mas ele nunca atendeu, nunca abriu a porta. E foi assim que Estela entendeu. O homem que ela amava preferia acreditar em uma mentira do que ouvir sua verdade.
As lágrimas caíram quentes e silenciosas, enquanto ela juntava suas coisas. Cada agulha, cada linha, cada pedaço de tecido parecia pesar 1 tonelada. Quando passou pela cozinha, os cozinheiros a encararam confusos, mas ninguém disse nada. Paula, parada na entrada, observava com um sorriso que não alcançava os olhos. Stella saiu do Aurora sob a chuva, o vestido colado ao corpo, o coração em pedaços. Ela não sabia para onde ir. Não tinha família na cidade, poucos amigos, e o apartamento que chamava de lar parecia agora um lugar estranho, vazio. A gravidez, que horas antes era uma promessa, agora era um peso que ela não sabia se conseguiria carregar sozinha. Mas havia algo que Paula não previra. Stella, mesmo quebrada, tinha uma faísca que não se apagava. Ela guardou a planilha que encontrou, prometendo a si mesma que um dia entenderia o que estava acontecendo no Aurora. E, acima de tudo, ela jurou proteger o filho que crescia dentro dela. Theo, como o chamaria, não seria um fardo. Seria sua razão para continuar. Meses se passaram e Stella sobreviveu. Costurava em casa, aceitava trabalhos pequenos, vivia com o mínimo. Quando Theo nasceu, numa noite de estrelas tão claras que pareciam um presságio, ela olhou para ele e sentiu algo novo. Uma força que não sabia que tinha. O choro dele, fraco, mas insistente, era um lembrete de que ela não podia desistir. Enquanto isso, no Aurora, Guilherme seguia em frente. O restaurante crescia, sua fama também, mas às vezes, no silêncio da madrugada, ele olhava para a mesa onde Stella costumava trabalhar e sentia um vazio que não explicava. Paula, sempre atenta, fazia questão de lembrá-lo da traição. E ele, preso na própria dor, acreditava. Mas a verdade, como Stella aprenderia anos depois, não se deixa silenciar para sempre. Num dia qualquer, enquanto organizava suas coisas para uma mudança, ela encontrou a planilha. E ao lado, um bilhete esquecido, escrito na caligrafia apressada de Paula. Ligar para o Rodrigo, confirmar transferência. O nome Rodrigo fez seu coração parar. Não era uma coincidência, era uma pista. Stella guardou o bilhete, os olhos brilhando com uma determinação que não sentia desde aquela noite de chuva. Ela não sabia como, nem quando, mas um dia confrontaria Paula e Guilherme. E a verdade, tão cruelmente silenciada, finalmente falaria. Naquela noite, enquanto Theo dormia, Stella pegou seus esboços antigos. Entre eles, havia um desenho que fizera com Guilherme. Uma ideia para uma linha de sapatos inspirada nos pratos do Aurora. Ela sorriu, amarga, mas decidida. Aquele sonho não morrera, e ela o tornaria realidade, não por vingança, mas por si mesma. E por Theo. A chuva caía como um véu cinzento sobre a cidade, cada gota um peso a mais nos ombros de Stella. Ela caminhava sem destino, o vestido encharcado colado à pele, as mãos apertando a bolsa, onde guardava o pouco que restara de sua vida. Algumas agulhas, linhas, e a planilha que encontrara no Aurora. A gravidez, ainda um segredo guardado em seu ventre, era ao mesmo tempo um farol e uma âncora. O mundo parecia vasto e hostil. As luzes dos postes tremeluzindo como promessas quebradas. Ela não sabia para onde ir, mas sabia que parar não era uma opção. O bairro onde acabou era um labirinto de ruas estreitas, cheias de lojinhas que resistiam ao tempo com a teimosia de quem não tem escolha. O cheiro de pão quente misturava-se ao aroma úmido do asfalto, e as vitrines, embaçadas pela chuva, refletiam o rosto de uma mulher que Stella mal reconhecia. Foi então que viu a pequena sapataria, com uma placa desbotada que dizia Sapataria Dona Lúcia. A luz amarelada que escapava pela janela era um convite tímido, como o abraço de alguém que não promete muito, mas oferece o que tem. Stella hesitou, os pés cansados latejando, o coração ainda sangrando pela expulsão de Guilherme. Mas algo a puxou para dentro.
O sino acima da porta tilintou, um som frágil que cortou o silêncio da loja. O interior era um refúgio de couros empilhados, ferramentas antigas e rolos de linha que pareciam contar histórias de outros tempos. Atrás do balcão, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis levantou o olhar de um par de sapatos que consertava. Seu rosto, marcado por rugas que pareciam mapas de uma vida longa, suavizou ao ver Stella. "Minha filha, você parece um passarinho perdido na tempestade", disse Dona Lúcia, a voz rouca, mas quente como um cobertor. "Vem, senta aqui. Vou pegar uma toalha." Stella quis protestar, mas as palavras se perderam em um soluço que ela nem sabia que segurava. Dona Lúcia não perguntou nada. Apenas entregou uma toalha áspera, mas limpa, e colocou uma xícara de chá fumegante em suas mãos. O aroma de camomila envolveu Stella como um abraço, e por um momento, o mundo lá fora deixou de existir. Naquela noite, Stella contou sua história, as palavras saindo aos tropeços, como se doesse arrancá-las do peito. Falou de Guilherme, do amor que acreditava ser eterno, da gravidez que a enchia de medo e esperança, da traição que nunca cometeu. Dona Lúcia ouviu em silêncio, os dedos nodosos tamborilando no balcão, os olhos fixos em Stella como se enxergasse além da dor. "O mundo é cruel com quem tem coração grande", disse ela finalmente. "Mas sabe, menina, o coração grande também é o que reconstrói. Você e esse bebê vão encontrar um caminho, e se quiser pode começar aqui." Dona Lúcia ofereceu a Stella um quartinho nos fundos da sapataria, um espaço apertado com uma cama de solteiro, uma mesa bamba e uma janela que dava para um quintal cheio de ervas daninhas. Não era muito, mas era tudo o que Stella precisava. Em troca, ela ajudaria na loja, aprendendo o ofício de consertar sapatos, polir couros, costurar solas. Stella aceitou, não porque acreditava em recomeços, mas porque não tinha outra escolha. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Stella aprendeu a manejar o couro com a mesma delicadeza que usava nas linhas de costura. O som do martelo contra as solas tornou-se uma música, o cheiro de graxa e cola, um conforto. Dona Lúcia, com paciência infinita, ensinava não só o ofício, mas lições que Stella guardaria para sempre. "Um sapato não é só para andar", dizia a senhora, enquanto moldava uma palmilha. "É para carregar a história de quem o usa. Cada arranhão, cada desgaste é uma vida. E você, Stella, vai aprender a dar vida nova a essas histórias." Entre linhas, couros e silêncios, Stella reencontrou sua dignidade. A barriga crescia e, com ela, uma força que ela não sabia que possuía. À noite, enquanto Dona Lúcia dormia, Stella desenhava. Não mais vestidos ou bolsas, mas sapatos. Cada traço era uma promessa a si mesma, ao bebê que chegaria, ao futuro que ela ainda não podia ver. Seus desenhos eram ousados, com curvas que pareciam dançar, detalhes que capturavam a luz como estrelas. Ela os chamava em segredo de estelar. Theo nasceu numa madrugada de primavera, quando o ar cheirava a jasmim e o céu estava tão claro que parecia um espelho. O parto foi difícil, mas Dona Lúcia esteve ao lado de Stella, segurando sua mão, murmurando palavras de coragem. Quando Theo abriu os olhos, castanhos como os de Guilherme, Stella chorou. Não de tristeza, mas de um amor tão grande que parecia não caber em seu peito. Ela o segurou contra o coração, prometendo que ele nunca sentiria o vazio que ela conhecera. A vida não era fácil. Stella trabalhava na sapataria durante o dia, costurava à noite para complementar a renda e cuidava de Theo com uma dedicação que às vezes a deixava exausta. Mas cada sorriso do filho, cada gargalhada, era um lembrete de que valia a pena. Dona Lúcia tornou-se uma avó de coração, ensinando Theo a engatinhar entre os couros, contando histórias de sua juventude enquanto ele adormecia em seu colo. Anos passaram
E Estela começou a transformar seus desenhos em realidade. Com economias guardadas a custo de noites sem dormir, ela comprou couro de qualidade e ferramentas melhores. Seu primeiro par de sapatos, um salto azul com detalhes prateados, foi comprado por uma cliente da sapataria, uma estilista que passava por ali por acaso. A mulher ficou tão encantada que mostrou-o para uma amiga atriz, que o usou em um evento. De repente, o nome Estelar estava na boca de pessoas que Estela nunca imaginara conhecer. A marca cresceu como uma planta que, contra todas as odds, encontra luz. Estela abriu um pequeno ateliê, contratou 2 ajudantes e seus calçados começaram a aparecer em revistas de moda, em pés de atrizes, em desfiles improvisados. Cada par era uma história, uma celebração da resiliência, da beleza que nasce da dor. Estela nunca se vangloriava. Para ela, o sucesso não era sobre holofotes, mas sobre construir um futuro para Theo. Theo cresceu forte, curioso, com um sorriso que iluminava qualquer canto. Ele perguntava sobre o pai, às vezes, com a inocência de quem não entende o peso da pergunta. Estela nunca mentiu. Dizia que o pai dele era um homem que não estava pronto para ser pai, mas que talvez um dia ele quisesse conhecer o filho incrível que era. Theo aceitava, satisfeito com o amor da mãe, da avó Lúcia e do mundo que eles construíram juntos. A verdade, dizia Estela a si mesma, não precisava de plateia, apenas de tempo. E o tempo, sempre paciente, trouxe respostas que ela não esperava. Numa tarde de outono, enquanto organizava o ateliê, Estela recebeu uma encomenda especial, um par de sapatos para uma gala beneficente no Aurora. O nome do restaurante fez seu coração disparar. Ela hesitou, mas aceitou. Não por Guilherme, mas por Theo, por si mesma, por tudo o que conquistara. Ao pesquisar para o evento, ela viu o nome de Guilherme em destaque, sua fama agora nacional. Mas algo chamou sua atenção. Um artigo mencionava uma nova linha de pratos no Aurora, inspirada em conversas antigas com uma alma criativa. As descrições dos pratos ecoavam ideias que ela e Guilherme discutiram anos atrás, numa noite de sonhos compartilhados. A dúvida a corroeu. Seria coincidência ou Guilherme estava usando algo que pertencia a ela? A raiva veio, mas logo cedeu lugar a uma clareza fria. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Ela voltou ao baú, onde guardava memórias do passado, e encontrou a planilha e o bilhete com o nome Rodrigo. Com Theo na escola e Dona Lúcia cuidando do ateliê, Estela procurou ajuda. Um amigo, jornalista, investigou o número da conta na planilha e descobriu que estava ligado a uma empresa fantasma. E o Rodrigo das mensagens, um nome falso criado por alguém com acesso ao sistema do Aurora. As peças se encaixaram. Paula, as mensagens forjadas, os desvios financeiros, tudo fazia sentido. Estela sentiu o peso dos anos, da dor, da solidão, mas também uma força nova. Ela não confrontaria Paula agora. Não ainda. Primeiro, precisava mostrar a Guilherme a verdade que ele rejeitara. E Theo, mais do que ninguém, merecia isso. Na noite da gala, Estela terminou o par de sapatos encomendado. Era seu melhor trabalho. Um salto azul safira com detalhes que pareciam capturar o céu estrelado. Ela o entregou, mas guardou algo para si, a decisão de aparecer na festa de noivado de Guilherme. Não como vítima, mas como a mulher que calçara a própria história. Theo, com seus olhos castanhos e seu sorriso tímido, estaria ao seu lado. E o mundo, quer quisesse ou não, ouviria a verdade. Mas enquanto ajustava o vestido para a noite que mudaria tudo, Estela encontrou um bilhete no bolso de um velho casaco. Era de Dona Lúcia, escrito meses antes, quando a senhora já estava doente. Minha menina, a verdade é como um sapato bem feito. Leva tempo, mas sempre encontra o pé certo.
Stella apertou o papel entre os dedos, sentindo a presença da mentora como um abraço silencioso. Sorriu com os olhos marejados e sussurrou: "Hoje é o dia, Dona Lúcia." A manhã seguinte à festa de noivado amanheceu com um céu pesado, como se as nuvens carregassem o peso do escândalo que explodiu na noite anterior. O aroma de café fresco pairava no ar do apartamento de Guilherme, mas ele mal notou. Sentado à mesa de jantar, encarava o celular, onde notificações piscavam como faróis em uma tempestade. As redes sociais fervilhavam. Fotos granuladas de Stella e Theo no salão do Aurora circulavam, acompanhadas de manchetes sensacionalistas. Chefe Estrela abandonou o filho de 7 anos e noivado de Guilherme Ferraz desmorona em escândalo. Os comentários eram implacáveis. Um coro de julgamentos que o pintava como um pai ausente, um homem manipulável, um traidor do próprio sangue. Guilherme passou os dedos pelos cabelos, o peito apertado por uma culpa que não sabia nomear. Ele tentou se explicar em um post apressado, dizendo que não conhecia toda a verdade e que esclareceria tudo em breve. Mas a internet não perdoava. Cada tentativa de defesa era engolida por mais perguntas, mais acusações. Clara, sua noiva, não apareceu naquela manhã. Mandou uma mensagem curta: "Preciso de espaço, não me procure." Ela não respondeu mais nenhuma mensagem depois disso. E com o tempo, Guilherme entendeu que aquele silêncio era o fim. O vazio que ela deixou foi doloroso. Mas o que mais doía era perceber que ele mesmo havia causado tudo. No Aurora, o clima era de funeral. Os funcionários cochichavam nos corredores, desviando o olhar quando Guilherme passava. Paula, sempre a primeira a controlar uma crise, estava incomumente quieta. Sentada no escritório, digitava furiosamente no laptop, o rosto crispado como se tentasse apagar o fogo com as mãos. Quando Guilherme entrou, ela ergueu os olhos à voz cortante. "Precisamos de uma estratégia, Guilherme. As reservas estão caindo. Se isso continuar, o Aurora vai sofrer." "Estratégia?" Ele riu, um som amargo que ecoou no pequeno espaço. "Minha vida acabou de virar de cabeça para baixo, Paula. Eu tenho um filho que eu nunca conheci. E você quer falar de reservas?" Paula endireitou a postura, os olhos estreitando-se. "Você precisa manter a cabeça no lugar. Stella apareceu do nada, jogou essa bomba, e agora você quer jogar tudo fora por causa de um menino que pode nem ser." "Não ouse, Paula." A voz de Guilherme era baixa, mas carregada de uma raiva que fez a gerente recuar. "Ele é meu filho. Eu vi os olhos dele. São iguais aos meus." O silêncio que seguiu era denso, cortado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Paula abriu a boca, mas pensou melhor e fechou-a. Guilherme saiu do escritório, o coração disparado, a imagem de Theo acenando na porta do salão, queimando em sua mente. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? Como encontrar Stella? Como pedir perdão por algo que ele nem entendia completamente? A vida, porém, não esperou que ele encontrasse respostas. Naquela tarde, enquanto tentava se concentrar na cozinha, seu celular tocou. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado era urgente, clínica, inegociável. "Senhor, Ferraz, aqui é do Hospital Santa Clara. Somos do setor de hematologia. Precisamos falar com o senhor imediatamente." O mundo pareceu desacelerar. A faca que Guilherme segurava escorregou, tilintando contra a bancada. Ele ouviu as palavras emergência, seu filho, transfusão de sangue, mas elas chegavam como ecos distantes. Theo estava doente, uma anemia grave, disseram, exigia uma transfusão urgente, e Stella, a mãe, não era compatível. Guilherme, como pai biológico, era a melhor chance. Ele não pensou. Pegou as chaves, ignorou os olhares curiosos dos cozinheiros e correu para o hospital. O trajeto, normalmente curto,
pareceu eterno. O som dos pneus contra o asfalto misturava-se ao batucar ansioso de seus dedos no volante. Imagens de Theo, com seus olhos grandes e curiosos, dançavam em sua cabeça. E se fosse tarde demais? E se ele perdesse a chance de conhecer o filho que nunca soube que tinha? No hospital, o cheiro de antisséptico o envolveu como uma névoa. Uma enfermeira o guiou por corredores brancos, onde o som de monitores cardíacos parecia um metrônomo cruel. Stella estava lá, sentada ao lado da cama de Theo, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela ergueu o olhar quando Guilherme entrou, e por um instante o tempo parou. Não havia raiva em seus olhos, apenas um cansaço profundo, misturado com uma esperança frágil. "Você veio", disse ela, a voz rouca, quase um sussurro. Claro que vim", respondeu ele, as palavras saindo mais ásperas do que pretendia. "Ele é meu filho." Stella assentiu, mas não disse nada. Theo, deitado na cama, parecia menor do que na noite da festa. Tubos conectavam seu braço franzino a bolsas de soro, e sua respiração era lenta, como se cada fôlego exigisse esforço. Guilherme sentiu o peito se apertar. Aquele menino, tão pequeno, tão vulnerável, era parte dele. E ele nunca soube. O processo de doação foi rápido, mas intenso. A agulha perfurou sua veia, e enquanto o sangue fluía, Guilherme manteve os olhos fixos em Theo. Ele imaginava o que o menino gostava de fazer, se ria fácil, se tinha medo do escuro. Cada pensamento era uma facada, um lembrete do tempo perdido. Quando terminou, ele recusou o suco que a enfermeira ofereceu e foi direto para o quarto de Theo. Stella ainda estava lá, segurando a mão do filho. Ela olhou para Guilherme, e algo em sua expressão mudou. Não era gratidão, mas uma espécie de reconhecimento, como se visse, pela primeira vez em anos, o homem que um dia a amou. "Obrigada", disse ela simplesmente. Guilherme quis dizer algo, pedir desculpas, explicar, mas as palavras se dissolveram em sua garganta. Ele apenas assentiu e sentou-se do outro lado da cama, os olhos fixos em Theo. Horas se passaram, o silêncio entre eles pesado, mas estranhamente confortável. Pela primeira vez, estavam ali pelo mesmo motivo, o menino que dormia entre eles. Theo acordou ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol atravessavam a cortina do quarto. Seus olhos, ainda sonolentos, fixaram-se em Guilherme. Ele franziu o senho, como se tentasse encaixar uma peça de um quebra-cabeça. "Você é meu pai?" perguntou, a voz fraca, mas clara. Guilherme sentiu o ar fugir dos pulmões. Ele olhou para Stella, que apenas assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele se inclinou para Theo, a voz tremendo. "Sim, Theo, sou eu, seu pai." Theo o encarou por um momento, os olhos grandes buscando algo que Guilherme não sabia se podia oferecer. Então, com a simplicidade de uma criança, ele disse, "Tá bom", e virou o rosto para a mãe pedindo água. Stella riu, um som leve que quebrou a tensão, e Guilherme sentiu algo se partir dentro dele. Não era alívio, nem redenção. Era a certeza de que perdera tudo o que mais importava. Os primeiros passos de Theo, suas primeiras palavras, os anos em que poderia ter sido um pai. E agora, ali, com aquele "tá bom" tão simples, ele entendia que a chance de recuperar o perdido era frágil, mas existia. Nos dias seguintes, Guilherme ficou. Ele aparecia no hospital todas as manhãs, trazendo desenhos para Theo, livros de histórias, até um ursinho de pelúcia que o menino aceitou com um sorriso tímido. Stella observava, cautelosa, mas não o impedia. Theo, aos poucos, se recuperava, a cor voltando às bochechas, a voz ganhando força. Ele contava a Guilherme sobre sua escola, sobre os sapatos que a mãe fazia, sobre como gostava de desenhar estrelas. Cada palavra era um presente, um fio que Guilherme tentava segurar com cuidado.
Fora do hospital, o mundo não parava. As redes sociais continuavam a ferver, mas agora com um tom diferente. Fotos de Guilherme entrando e saindo do hospital começaram a circular, com legendas que o chamavam de pai arrependido e homem em busca de redenção. Paula, no Aurora, tentava controlar a narrativa, sugerindo entrevistas para limpar a imagem de Guilherme. Mas ele recusava. Pela primeira vez, não se importava com a imagem. Só com Theo. Clara, no entanto, era uma ferida aberta. Ela apareceu no hospital numa tarde chuvosa, o rosto marcado por noites sem dormir. Encontrou Guilherme no corredor, os olhos faiscando com uma mistura de dor e raiva. "Você mentiu para mim", disse ela, a voz tremendo. "Durante todo esse tempo você tinha um filho e nunca me contou. Como eu posso confiar em você?" "Eu não sabia, Clara", respondeu ele exausto. "Juro que não sabia, mas agora sei. E não vou abandonar ele. Não de novo." Clara balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. "E eu? Onde eu fico nisso tudo?" Guilherme não tinha uma resposta. Ele a amava, ou pelo menos achava que amava, mas algo mudara. Theo era uma prioridade que ele não podia ignorar. Clara virou-se e saiu, o som de seus saltos ecoando pelo corredor como um adeus. Enquanto isso, Estela mantinha-se firme, mas não imune. Ver Guilherme com Theo era um misto de alívio e dor. Alívio por Theo finalmente conhecer o pai, dor por lembrar o homem que a expulsara sem ouvir. Ela conversava com ele apenas o necessário, sempre com Theo como foco. Mas em alguns momentos, quando ele fazia Theo rir ou lia uma história com uma voz exagerada, ela via flashes do Guilherme que conhecera anos atrás. Uma noite, enquanto Theo dormia, Guilherme ficou no quarto após Estela sair para pegar um café. Ele olhou para o menino, o coração cheio de uma promessa silenciosa. Nunca mais o deixaria. Mas, ao se levantar, notou um caderno na mesinha ao lado da cama. Era de Theo, cheio de desenhos de estrelas, sapatos e uma figura que parecia ser Estela, com um vestido azul. Entre as páginas havia um bilhete solto, na caligrafia de Estela. "Falar com jornalista sobre Almeida, confirmar antes da gala." Guilherme franziu o senho. Almeida? O nome soava vagamente familiar, como uma memória distante. Ele guardou o bilhete no bolso, o coração disparado. Algo estava acontecendo, algo que Estela não contava. E pela primeira vez ele se perguntou: que verdade ele ainda não conhecia? O sol da tarde derramava uma luz dourada sobre o bairro, como se quisesse aquecer o que o inverno tentava esfriar. A casa de Estela, uma construção modesta de 2 andares, com janelas brancas e vasos de lavanda na entrada, exalava uma simplicidade que era, ao mesmo tempo, profundamente elegante. O aroma de pão caseiro escapava pela porta entreaberta, misturando-se ao som suave de uma música que vinha do rádio na cozinha. Era um lar construído com trabalho, com cuidado, com uma dignidade que não precisava gritar para ser notada. No quintal, uma pequena árvore de jabuticaba balançava ao vento, suas frutas escuras brilhando como joias sob a luz. Dentro, cada canto contava a história de uma mulher que transformou a dor em força. Uma estante cheia de livros infantis, almofadas bordadas à mão e uma mesa onde Theo fazia lição de casa, cercado por lápis de cor, espalhados como constelações. Guilherme apareceu pela primeira vez numa quarta-feira, hesitante, segurando um saco de papel com um bolo de chocolate que comprou na padaria da esquina. Seus olhos, ainda carregados pela culpa do hospital, buscavam algo que ele não sabia nomear. Estela o recebeu na porta, o rosto neutro, mas os dedos apertando o batente com uma cautela que não escondia. Theo, correndo do quarto com um desenho nas mãos, foi quem quebrou o gelo. "Você trouxe bolo?" perguntou o menino, os olhos castanhos brilhando com uma curiosidade que desarmava qualquer tensão. "Trouxe",
respondeu Guilherme, a voz suavizando. Mas não sei se é tão bom quanto os da sua mãe. Theo riu, um som claro que ecoou pela sala, e puxou Guilherme para dentro. Estela observou, o coração dividido entre a alegria de ver o filho feliz e o medo de outra decepção. Ela não disse nada, apenas apontou para a cozinha, onde uma chaleira apitava, prometendo chá. A partir daquele dia, Guilherme tornou-se uma presença constante. Ele buscava Theo na escola, os dois caminhando de mãos dadas pela calçada, o menino falando sem parar sobre dinossauros e planetas. Guilherme ouvia com uma atenção que parecia nova, como se cada palavra de Theo fosse uma chance de recuperar o tempo perdido. Às vezes, ele tentava cozinhar na casa de Estela, fazendo panquecas que saíam tortas, com bordas queimadas e o meio cru. Theo achava graça mergulhando os pedaços disformes em calda de chocolate, enquanto Estela, do outro lado da mesa, escondia um sorriso atrás da xícara. Você é melhor com pratos chiques do que com panquecas, brincou Theo, lambuzando o rosto. Ei, estou aprendendo, retrucou Guilherme, fingindo indignação, mas rindo com uma leveza que não sentia há anos. Esses momentos, tão simples, eram como fios delicados costurando algo novo. Guilherme esquecia a mochila de Theo na escola, confundia os dias de aula de futebol, mas nunca faltava. Ele aparecia com um livro novo, um quebra-cabeça, ou apenas com histórias da cozinha do Aurora, que faziam Theo arregalar os olhos de fascínio. Estela observava tudo, atenta, como quem vigia um castelo de cartas que pode desabar com um sopro errado. Ela via a forma como Theo olhava para o pai, com uma confiança que crescia a cada dia, e isso a assustava tanto quanto a confortava. Numa noite, enquanto arrumava a louça após o jantar, Estela falou com Guilherme pela primeira vez abertamente. Ele estava na sala, ajudando Theo a montar um foguete de brinquedo, o chão coberto de peças plásticas coloridas. O som das risadas deles chegava até a cozinha, misturado ao tilintar dos pratos. Eles estão confiando em você, disse ela, secando as mãos num pano de prato, a voz firme, mas com um tremor que traía a emoção. Theo, ele já te vê como parte da vida dele, mas ele não suportaria outra decepção, nem eu. Guilherme levantou o olhar, as mãos parando sobre uma peça do foguete. Seus olhos, tão parecidos com os de Theo, brilhavam com algo que parecia arrependimento misturado com determinação. Eu não vou sumir, Estela, não dessa vez. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Eu sei que errei. Não tenho como mudar o passado, mas posso estar aqui agora, por ele e por você, se me deixar. Estela sentiu o ar ficar preso na garganta. Ela quis responder, dizer que não era tão simples, que a dor de 7 anos não se apagava com promessas. Mas, em vez disso, apenas assentiu e voltou para a louça, o som da água corrente abafando o tumulto em seu coração. Os dias se transformaram em semanas, cada uma trazendo Guilherme mais para dentro daquele lar. Ele aprendia os horários de Theo, os nomes de seus amigos, até o jeito certo de dobrar as roupas do menino que Estela insistia em ensinar. Ele trazia flores para a mesa, não como um gesto romântico, mas como uma oferta de paz, e Estela as aceitava, colocando-as em um vaso com um cuidado que não admitia em voz alta. A casa, antes um refúgio só dela e de Theo, agora tinha o cheiro de café que Guilherme fazia pela manhã, o som de suas risadas misturadas às de Theo, a presença de alguém que, aos poucos, se tornava parte do cotidiano. Numa tarde de sábado, enquanto Theo desenhava na sala, Guilherme chegou com um saco de farinha e um avental velho. Ele anunciou, com um entusiasmo quase infantil, que faria pizza caseira. O resultado foi um caos. Massa grudenta nas mãos, molho de tomate espirrando na bancada, queijo derretido caindo no chão. Theo ria tanto que mal conseguia respirar,
E Estela, apesar de si mesma, juntou-se à bagunça, ajudando-o a moldar a massa, enquanto tentava não rir das tentativas desajeitadas de Guilherme. "Você é um chefe famoso e não sabe esticar uma pizza?" provocou ela, os olhos brilhando com uma leveza que não sentia há anos. "No Aurora, eu tenho uma equipe", defendeu-se Guilherme, jogando um punhado de farinha que caiu no cabelo de Estela. Theo gargalhou, apontando para a mãe. "Mamãe tá parecendo um fantasma." A cozinha virou um palco de risadas, farinha e calor. Quando a pizza finalmente saiu do forno, torta e ligeiramente queimada, eles a comeram sentados no chão, como se fosse o melhor prato do mundo. Estela olhou para Theo, que mastigava feliz, e para Guilherme, que limpava molho do queixo do filho com um guardanapo. Algo dentro dela se aqueceu, como se uma parte congelada de seu coração começasse a derreter. As semanas trouxeram mais momentos assim, pequenos instantes que se acumulavam como pedras em um caminho novo. Guilherme se emocionava com os desenhos de Theo, especialmente um que o menino fez numa tarde chuvosa. Era uma família, Estela com seu vestido azul, Theo com um sorriso largo e no centro do círculo um homem alto com olhos castanhos. "É você, papai", disse Theo entregando o desenho. Guilherme segurou o papel como se fosse um tesouro, os olhos marejados, incapaz de falar. Estela, vendo a cena, soube. Algo estava se transformando. Não havia promessas grandiosas, nem juras de amor. Havia constância, e isso para ela era mais valioso que qualquer palavra. Fora da casa, o mundo continuava a girar. No Aurora, as reservas se estabilizaram, mas a reputação de Guilherme ainda carregava as cicatrizes do escândalo. Paula, cada vez mais tensa, insistia em estratégias de marketing, mas Guilherme a ignorava, focado em Theo. Clara não voltou a contatá-lo, e embora doesse, ele aceitava. Sua vida agora tinha um novo centro, o filho que ele quase perdera. Estela, por sua vez, mantinha sua rotina. O ateliê estelar prosperava, com encomendas chegando de todo o país. Ela trabalhava até tarde, desenhando novos modelos, mas agora com um leve sorriso, sabendo que Theo estava seguro, feliz e, pela primeira vez, com um pai presente. Ela ainda guardava a planilha e o bilhete de Dona Lúcia, mas decidiu esperar. A verdade podia aguardar um pouco mais, enquanto ela protegia o que importava. O lar que construíra, o filho que amava e a paz que, aos poucos, encontrava espaço em sua vida. Num domingo à noite, enquanto Theo dormia e a casa estava silenciosa, Guilherme ficou para o chá. Sentados à mesa da cozinha, sob a luz suave de uma luminária, eles conversaram sobre coisas simples: o dia de Theo na escola, o novo modelo de sapato que Estela criara, uma receita que Guilherme queria testar. O silêncio entre as palavras era confortável, como uma música que não precisava de notas altas para ser bela. "Você fez um lar incrível, Estela", disse Guilherme, a voz baixa, quase reverente. "Theo ele é tudo. E você fez isso sozinha." Estela olhou para ele, os olhos suavizando. "Não sozinha. Dona Lúcia esteve comigo. E Theo, ele é minha força. Mas agora você está aqui. E isso significa algo." Guilherme assentiu, o peso de suas escolhas passadas ainda presente, mas aliviado pela chance de estar ali. Ele quis dizer mais, talvez pedir perdão de novo, mas Estela levantou a mão, um gesto gentil que pedia silêncio. "Vamos viver um dia de cada vez", disse ela, "por Theo e por nós." Eles brindaram com as xícaras de chá, o som do porcelana tilintando como uma promessa não dita. A noite terminou com Guilherme ajudando a arrumar a cozinha, os dois rindo baixo para não acordar Theo. Quando ele saiu, a luz da lua iluminava o quintal e Estela, da janela, viu-o parar perto da árvore de jabuticaba, olhando para a casa como se quisesse gravá-la na memória. Naquela noite, Estela dormiu com uma leveza que não sentia há anos. O futuro era incerto,
Mas o presente, com Theo desenhando sua família e Guilherme tentando ser parte dela, era o suficiente. A constância, ela sabia, era o primeiro passo para algo maior. O céu de Milão brilhava com um azul cristalino, como se celebrasse a chegada de Stella. A cidade, com suas ruas de pedra polida e vitrines que pareciam quadros vivos, pulsava com uma energia que misturava história e modernidade. O Congresso de Moda, realizado num palácio antigo com tetos abobadados e lustres que faiscavam como estrelas, reunia designers, jornalistas e visionários do mundo todo. Stella, com seu vestido azul safira, desenhado por ela mesma, caminhava pelo salão com uma confiança que não precisava de ostentação. O peso da planilha e do bilhete de Dona Lúcia, ainda guardados em sua gaveta no Brasil, parecia leve diante do que conquistara. Ela não viera para provar nada a ninguém, vira para contar sua história. O convite para palestrar chegou meses antes, numa carta elegante que quase a fez rir de tão improvável que parecia. Design como ferramenta de recomeço era o tema, e Stella sabia que ninguém poderia falar disso com mais verdade. No palco, sob luzes que aqueciam sua pele, ela segurava um velho caderno de esboços, suas páginas amareladas pelo tempo. O público, um mar de rostos atentos, aguardava em silêncio. O aroma de café italiano e perfume caro flutuava no ar, mas Stella só sentia o cheiro de casa. Pão caseiro, lavanda, o lápis de cera de Theo. O verdadeiro luxo, começou ela, a voz firme, mas suave como o couro que moldava. Não é sobre possuir. Não é sobre brilhar mais que os outros. É sobre ser quem se é, sem precisar se esconder. É sobre transformar a dor em algo que anda com você, que te leva adiante. Ela abriu o caderno, mostrando esboços antigos, sapatos desenhados entre madrugadas insones, quando Theo chorava por cólicas e ela costurava para pagar as contas. Cada traço, cada curva, era uma memória de noites em que o desespero parecia maior que a esperança. O público ouviu, hipnotizado, enquanto ela contava como a marca estelar nasceu. Não de um sonho grandioso, mas de pequenos atos de coragem. Ela não citou Guilherme, nem Paula, nem a traição que a expulsou do Aurora. Não precisava. Sua história não era sobre eles. Era sobre ela, Theo, e a vida que construíram. No Brasil, Guilherme assistia à transmissão ao vivo numa tela pequena, sentado na sala de Stella. Theo, ao seu lado, desenhava estrelas num papel alheio à magnitude do momento. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da caneta de Theo e pelo leve crepitar do forno, onde um bolo de cenoura assava. Guilherme olhava para Stella na tela, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de orgulho e saudade. Ele a conhecia, ou achava que conhecia, anos atrás, mas a mulher no palco era mais. Era inteira, inquebrável, uma força que ele não soube valorizar. "Papai, olha!", disse Theo, levantando o desenho. Era uma estrela com asas, cercada por sapatos coloridos. "É para mamãe, para quando ela voltar." Guilherme sorriu, o peito aquecido por algo que não sentia há anos. "Ela vai amar, Theo. É perfeito." Ele não era um herói? Não mais. Os meses desde o hospital o ensinaram isso. Ele aparecia todos os dias, buscava Theo na escola, fazia café ruim que Stella bebia por educação, ajudava com a lição de casa, mesmo quando as contas de matemática o confundiam. Theo agora o chamava de pai, com a naturalidade de quem sempre teve um, e cada vez que ouvia a palavra, Guilherme sentia um misto de alegria e culpa. Ele não podia apagar os 7 anos que perdeu, mas podia construir os anos que viriam. Stella voltou de Milão numa manhã de sol tímido, o céu do Brasil parecendo menos vibrante que o de Milão, mas infinitamente mais acolhedor. O táxi parou em frente à casa e ela desceu, a mala leve, o coração mais leve ainda.
Antes que pudesse abrir a porta, Theo correu para ela, os braços abertos, o sorriso tão grande que parecia iluminar o quintal. Guilherme veio logo atrás, um avental manchado de farinha, o rosto suavizado por um sorriso que não escondia nada. "Mamãe!" gritou Theo, jogando-se nos braços dela. "Fizemos bolo e tem desenhos na parede." Estela riu, o som misturando-se ao aroma de lavanda que subia do jardim. Ela entrou, e a casa a recebeu como um abraço. A mesa da sala estava coberta por papéis coloridos, cada um com um desenho de Theo, estrelas, sapatos, uma família com 3 figuras de mãos dadas. No centro, um bolo de cenoura, meio torto, mas cheirando a casa, a amor, a tudo o que importava. Ela olhou para Guilherme, que esfregava as mãos no avental quase envergonhado. "Não sou tão bom com bolos quanto com risotos", disse ele, tentando soar leve, mas com uma sinceridade que pesava no ar. "Tá ótimo", respondeu ela, os olhos brilhando com uma emoção que não nomeava. Eles se sentaram à mesa, Theo falando sem parar sobre a escola, os amigos, o desenho que fizera para ela. Estela ouvia, cortando pedaços do bolo, passando pratos, sentindo o calor da casa preencher cada canto de sua alma. Guilherme, ao seu lado, comia em silêncio, mas seus olhos não desgrudavam dela e de Theo. Ele ainda a amava, sempre amara. Mas agora entendia que amor não era sobre possuir ou reconquistar. Era sobre merecer estar ali, dia após dia, com constância, com verdade. Após o jantar, enquanto Theo tomava banho, Estela e Guilherme arrumaram a cozinha. O som da água correndo misturava-se ao tilintar dos pratos, e o silêncio entre eles era confortável, como uma música que não precisava de pressa. Estela secava uma xícara quando Guilherme falou, a voz baixa, quase tímida. "Você foi incrível em Milão. Eu vi. Theo também. Ele disse que quer ser como você quando crescer." Estela sorriu, colocando a xícara no armário. "Ele já é melhor que eu. Mais corajoso, talvez." "Ele puxou a mãe", disse Guilherme, e havia tanto carinho nas palavras que Estela parou, olhando para ele. Por um momento, o passado voltou. A noite em que ele a expulsou, a chuva que a engoliu, a dor que a moldou. Mas então, ela olhou para a casa, para os desenhos na parede, para o bolo torto na mesa. Olhou para Guilherme, que não era mais o jovem impulsivo do Aurora, mas um homem tentando ser pai, tentando ser melhor. E olhou para si mesma, a mulher que construiu tudo isso com as próprias mãos. "Não sei o que seremos", disse ela finalmente, a voz suave, mas firme. "Mas sei que isso aqui, agora, já é muito." Guilherme assentiu, os olhos marejados, mas sem dizer nada. Ele não precisava. A constância falava por ele. Eles terminaram de arrumar a cozinha, rindo baixo de uma piada que Theo contou mais cedo. E quando o menino voltou, de pijama, pedindo uma história, os dois se sentaram ao lado dele no sofá. Estela leu, sua voz dançando pelas palavras, enquanto Guilherme segurava a mão de Theo, o coração cheio de uma paz que nunca imaginara possível. A noite terminou com a casa silenciosa, as luzes apagadas, exceto pela luminária da sala, que jogava sombras suaves nos desenhos de Theo. Estela, já na cama, abriu o caderno de esboços que levou para Milão. Entre as páginas, encontrou um bilhete que Theo escrevera com sua letra infantil. "Mamãe, você é minha estrela. E o papai também." Ela sorriu, as lágrimas escorrendo, mas não de tristeza. Era gratidão pura e simples. Do lado de fora, a árvore de jabuticaba balançava sob a luz da lua, suas frutas brilhando como promessas. O futuro não precisava de respostas. O presente, com Theo, Guilherme e a casa que construíram juntos, era o verdadeiro salto da verdade. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada história é um abraço para quem já chorou,
mas escolheu continuar.